Olá, turminhas! Vamos lá para mais uma aula de ciências aqui no canal da Tia Lu. Nós vimos na aula anterior que as divisões celulares que ocorrem a partir do zigoto vão dar origem, então, aos diferentes tipos de células que nós temos no corpo humano, né? Aos 216 tipos de células aí que nós temos no nosso corpo. Mas e aí, quando essas células se juntam, o que elas formam? Vocês se lembram dos níveis de organização que nós vimos na aula anterior? Então, células que têm a mesma função, células que são semelhantes, elas vão se agrupar, se juntar e dar origem aos tecidos. Então, os tecidos são formados por conjuntos de células semelhantes e que desempenham a mesma função. A área da ciência que estuda os tecidos é a histologia, uma área muito interessante. E nós vamos ver que, dependendo dos tipos celulares, da localização e das funções, os tecidos podem ser classificados em epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Aqui nós temos algumas imagens desses tecidos. Observem que eles são diferentes na posição e na forma das células, tá? Nós vamos ver agora cada um de forma mais detalhada. O tecido epitelial é o tecido que nós vamos encontrar revestindo os nossos órgãos externamente. Então, na parte de fora dos nossos órgãos, nós vamos encontrar tecido epitelial. E também em partes ocas dos nossos órgãos. Por exemplo, a nossa boca. Na parte interna da nossa boca, nós vamos encontrar tecido epitelial. Na parte interna do nosso estômago, do nosso intestino, nós também vamos encontrar tecido epitelial. Uma característica muito interessante do tecido epitelial e que torna fácil a gente diferenciá-lo dos outros tecidos é a forma como as células são juntas. Olha só, em todas essas figuras, olha como as células elas estão bem próximas umas às outras. Então essa é uma característica muito interessante do tecido epitelial. Por quê? O tecido epitelial, ele não tem a função de revestir, né, de proteger os nossos órgãos. Então, o fato dessas células serem muito juntas é explicado por esse fato. Os tecidos epiteliais, eles apresentam diferentes funções, dependendo do local onde eles são encontrados. Então, por exemplo, nós vamos encontrar tecido epitelial na superfície interna do nosso estômago, por exemplo, ou na nossa pele, tá? Então, ele tendo essa função aí de revestimento. Lembra que eu acabei de falar? Que ele é encontrado revestindo a parte externa dos nossos órgãos, ou então a parte interna de órgãos ocos, como o intestino, o estômago. Esse é um exemplo. Então, olha só como as células aqui são bem próximas umas às outras. Deixa eu só achar aqui a setinha, aqui. Mostrando aqui, olha, as células ficam bem pertinhas uma das outras, porque ele tem essa função de barreira protetora, funcionando aí como revestimento. Nós vamos encontrar também tecido epitelial em algumas glândulas do nosso corpo. O que são glândulas? São estruturas do nosso corpo que produzem e liberam substâncias importantes para o funcionamento do nosso organismo. Por exemplo, o suor. O suor, ele é produzido por uma glândula. Ele é importante para manter a temperatura do nosso corpo. Existem outras substâncias que são liberadas por glândulas que são muito importantes. Observem como o tecido epitelial, aqui no caso das glândulas, as células já são um pouco mais afastadas umas das outras, olha, tá? E nós vamos encontrar tecido epitelial também tendo a função de absorção. Nesse caso aqui, nós vemos a parede interna do intestino. Nosso intestino ele é formado por essas montanhinhas aqui, que nós chamamos de microvilosidades. É através dessas microvilosidades que o nosso intestino vai absorver os nutrientes dos alimentos, tá? Então, nós vamos encontrar tecido epitelial aí também nesses locais. Aqui mostrando de forma mais nítida. Então aqui, olha, o tecido epitelial de revestimento. As células são muito próximas umas às outras, lembrando que isso aqui é o núcleo da célula. Tá vendo? Elas ficam bem pertinhos.
Aqui o tecido epitelial de absorção, mostrando aqui as microvilosidades do intestino. E aqui o tecido epitelial glandular, encontrado nas nossas glândulas. Por que as células precisam ser mais espaçadas? Porque elas vão estar cheias de substâncias que são liberadas por essas glândulas. No nosso tecido epitelial também, na camada da nossa pele, chamada epiderme, onde nós encontramos tecido epitelial de revestimento, olha lá, as células tudo pertinho uma das outras. É nessa epiderme aqui que é produzida uma substância, uma proteína chamada melanina. É essa melanina que dá a cor à nossa pele. Primeiro, essa melanina ela é definida geneticamente, por isso que existem diferentes tipos de cores de pele, tá? Porque isso é determinado pela nossa genética. Existe um fator que acelera, que aumenta a produção dessa melanina aí na epiderme, que é o sol. Então, quando nós ficamos expostos ao sol, a produção de melanina na nossa pele aumenta, por isso que a gente fica bronzeada. E aí, a importância do uso do protetor solar, né? A radiação dos raios UV ali, eles penetram pela pele e podem alterar o material genético das células. Então, além de causar um bronzeamento excessivo, pode causar doenças como câncer de pele. Então, o protetor solar, ele forma uma barreira aqui sobre essa epiderme, sobre essa camada superficial da nossa pele, que impede, então, a entrada dos raios UV, impede que os raios UV atinjam, então, o local onde é produzida essa melanina. Por isso que a gente não fica bronzeado quando usa protetor solar, tá? Vocês têm aí, nas páginas da apostila de vocês, um link, através do QR Code aí, para vocês acessarem. Na verdade, esse curta aí é um documentário que fala um pouquinho sobre essa questão da cor da pele, tá? Assistam, façam as atividades aí da página 11 e 12, tá? Que é muito interessante, a gente fala um pouquinho sobre esse assunto polêmico aí, que é sobre o racismo relacionado à cor da pele, tá? Assistam e qualquer dúvida eu tô por aqui. Até a próxima!